André, há tantos anos aqui conosco, né? Me lembro de André com 11 anos, ao lado da vozinha, assistindo reunião pública. Pois é. E é uma alegria, né? Uma alegria ter ele aqui conosco. Vou passar para ele, porque... Você pode usar esse vídeo, se você quiser. Fica melhor para você, que você fica mais ágil. Boa tarde a todos. Boa tarde, que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos fazer nosso estudo, né, sobre a crucificação. Esse estudo nosso sobre a crucificação, a gente vai dividi-lo em duas partes, né? A primeira parte vai ser sobre o porquê da crucificação, porque é muito importante nós entendermos o que exatamente aconteceu, né? Por que a pessoa humana, o ser, por que Jesus foi crucificado, né? Foi condenado? Quer dizer, não é uma resposta tão simples e tão óbvia, porque como, né, que isso aconteceu? Um homem que pregou o tempo todo a paz, né? O tempo todo o amor ao próximo, e inclusive o amor aos inimigos, como que aquilo se tornou, de repente, um ódio imenso contra ele, né? A cruz é uma representação muito forte do ódio, e o que aconteceu para se processar dessa maneira, e muito simbólica, né? E muito importante, porque o cristão, ele precisa ter muito claro isso na sua mente, né? Jesus, o mestre dos cristãos, né? Ele não foi um homem que morreu de uma morte comum. Ele morreu condenado numa tortura, né? Isso é uma coisa muito séria, muito complexa. Não é simples as consequências disso. Então, na primeira parte, nós vamos falar sobre esse assunto. E na segunda parte, então, nós vamos ver a narrativa, alguns versículos da narrativa do Evangelho de Marcos, que narra, que explica a sequência dos acontecimentos. Os acontecimentos, eles são muito importantes da crucificação, justamente para a gente poder compreender, não os dados do que aconteceu, mas para a gente ver com mais clareza como esse homem, que foi, portanto, como eu disse, né, o homem que falou sobre a paz, sobre o amor a todos, inclusive aos inimigos, como ele foi alvo desse ódio e como ele respondeu a esse ódio que ele foi vítima, né? E essa resposta dele, ele dá durante a crucificação, que é o momento em que ele está mais abandonado por todos, mas é ao mesmo tempo o momento em que ele demonstra a maior fé que ele pode ter. Então, realmente é um assunto muito sério, né? Então nós vamos até fazer aqui com o slide, para nós irmos acompanhando e vermos direitinho as narrativas. Ótimo. O porquê da crucificação, né? O porquê da crucificação começa aqui. Está funcionando direitinho. Ó, beleza. Primeira coisa que aconteceu, que é importante a gente entender, é o seguinte: é o que é chamado a crise da Galileia. O que foi a crise da Galileia? Às vezes, há um equívoco de compreensão sobre Jesus. A gente vê os filmes, né? Parece que foi uma vida assim muito fácil, muito bonita. Bonita foi, né? Mas parece que foi assim muito simples, ele viajando de aldeia em aldeia, todo mundo aceitando o que ele falava. Mas essa não foi a realidade. A realidade que os evangelhos narram é uma realidade muito dura, muito difícil. Por 4 vezes Jesus quase foi apedrejado. Outras tantas vezes tentaram prender Jesus. Outras vezes ele, os apóstolos, não foram bem recebidos nas cidades, foram expulsos de algumas cidades.
Então a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, as pregações, desde que ele inicia a sua pregação, o seu primeiro discurso na Galileia, é uma vida muito conturbada. E é muito interessante a gente também pensar nisso, como ele suportou esse conflito todo, porque sempre foi na tensão, sempre no iminente perigo de sofrer alguma cilada. E isso já começou dessa maneira, porque, se vocês recordarem os conhecimentos que vocês têm, Jesus iniciou a vida pública dele no mesmo momento que João Batista foi decapitado. Quer dizer, João Batista, que era primo de Jesus, ele já tinha a plena noção do que lhe esperava. Não a noção, não podemos dizer, da crucificação, mas ele viu o que acontece ou o que acontecia a um profeta, como foi João Batista. Ele viu qual foi a resposta do poder, das autoridades, dos interesses com relação a João Batista. Então, ele já sabe, desde o início, que a coisa é perigosa. Por isso, inclusive, os familiares de Jesus, como está narrado no Evangelho de Lucas, os familiares de Jesus ficaram um pouco assustados, preocupados. Uns até diziam, ele enlouqueceu. Porque quem era Jesus? Né? Ele era um homem muito simples, muito pobre, não miserável, mas pobre, de uma região sem grande importância, que era a Galileia, para o Império Romano, e mesmo para o judaísmo, uma região muito pobre, vivia numa aldeia, tinha parentes aldeães, não tinha nome, sobrenome importante, não tinha apoio político, não tinha dinheiro, não tinha nenhuma escola importante que lhe formou ou que lhe apoiava, como, por exemplo, os fariseus, ou os saduceus, ou os zelotas, ou os essênios. Era simplesmente um homem que começou, de repente, publicamente, a fazer aquilo tudo que nós conhecemos da vida dele. Então, esse homem, quando a família dele viu, pensou, algo está muito errado, porque um pobre, um galileu, uma pessoa sem esses status que nós falamos aqui, falando isso que está falando, fazendo o que está fazendo, condenando o que ele estava condenando, obviamente isso não podia dar muito certo. Então os familiares dele ficaram muito assustados. E durante os meses de pregação de Jesus, aconteceu justamente essa questão. Ele, em um momento ele tem muitos adeptos. De repente ele começa a perder os adeptos. Começa a perder. Parece que a pregação vai degringolando, porque se no primeiro momento ele tem uma multidão muito interessada, depois aquilo vai reduzindo-se, vai diminuindo. Até que chega um momento, que é a chamada crise da Galileia, que tem uma passagem muito famosa e bonita, que é a crise dos 70, né? Quando ele está com 70 discípulos, e desses 70, 58 resolvem ir embora, resolvem não mais segui-lo, porque diziam, está narrado no Evangelho de João, porque diziam, é muito duro o discurso que ele está pregando, é muito difícil seguir isso que ele está falando, é muito improvável de nós conseguirmos implementar isso no mundo. Então eles abandonam Jesus. E aí tem uma passagem interessante, porque ele então olha para os apóstolos, né, para os 12 apóstolos, e ele diz para eles, né, e vós, não ireis me abandonar também? Então tem uma resposta muito bonita do apóstolo Pedro, né? Diz assim, Senhor, nós nunca iremos te abandonar, né? E Jesus olha para aquilo com muita atenção, porque ele já sabe das fraquezas também daqueles 12 homens, né? Ele já entende que a grande verdade, a grande realidade é que não tem outra saída para ele a não ser um desfecho trágico. Então, ele vai se preparando a partir desse momento do abandono dos 70, ele começa a se colocar numa postura de se preparar para um embate muito mais forte que viria em seguida. E, curiosamente, esse embate é o embate que ele mesmo provoca. Não foram as circunstâncias apenas. Não foi ele quem provocou a crucificação. Mas ele não fugiu
da realidade. Ele observou que a adesão estava caindo, o entusiasmo estava caindo. Os apóstolos começavam a fraquejar, os próprios 12 já começavam a fraquejar. Então ele toma uma decisão muito, vamos dizer assim, muito forte, muito dura. Ele então decide ir pela primeira vez a Jerusalém, publicamente. E quando ele resolve ir para Jerusalém, ele sabe que Jerusalém, que é a grande capital, né, a grande sede religiosa, ele sabe que se na Galileia foi difícil, em Jerusalém, que era uma metrópole, né, ia ser muito mais difícil, ia ser muito mais problemático, muito mais desafiador, e as chances de não dar certo eram maiores. Agora, a grande questão que a gente também vai pensar é o que é dar certo, né? Porque pode não ter dado certo aos olhos do mundo, como o apóstolo Paulo disse, né? A crucificação foi uma grande loucura. Agora, deu certo em outro sentido, né? Que nós vamos também estudar hoje. Então, quando ele vê que o evangelho está diminuindo, quer dizer, a adesão está fraquejando, ele resolve ir para Jerusalém. E é muito interessante que vocês conhecem isso, inclusive hoje é domingo de Ramos, né? É a representação da entrada dele em Jerusalém. São atos muito simbólicos que se iniciam a partir desse dia. Quando ele vai a Jerusalém, ele entra na cidade montado num burrinho, isso também é muito representado, é muito conhecido, e é muito interessante porque ele está sendo recebido em Jerusalém com uma certa deferência por parte da população. Enquanto na Galileia ele estava perdendo o apoio totalmente, em Jerusalém, de repente, a coisa mudou. Quando ele entra, aquilo ganha um triunfo muito grande, né? Mas ele tinha plena consciência do quão ilusório são esses triunfos do mundo, né? O quanto isso é uma grande fantasia, porque a população que estava recebendo em Jerusalém com muito entusiasmo era a mesma população que 5 dias depois iria gritar pedindo a crucificação. Então ele tem muita noção da realidade. Isso é que eu acho muito impressionante. Ele não foge da realidade, ele não foge de entender como as coisas realmente são. Ele não finge que as coisas são melhores do que são ou são piores do que são. Ele sabe como é. E ele encara aquilo e enfrenta. E vai a Jerusalém. E entra em Jerusalém. É o domingo de Ramos. Daí até a quinta-feira, são muitas ações que vão acontecer num período muito curto. Quando ele entra em Jerusalém, então tem aquela homenagem e os apóstolos ficam muito entusiasmados, né? Ficam pensando, bom, não deu certo na Galileia, mas agora o negócio vai vingar, agora vai ser grandiosa a pregação do evangelho. Mas Jesus também sabia, né, que as perspectivas não eram exatamente aquelas. Então, ele entra em Jerusalém e o primeiro lugar que ele vai visitar é o templo, o grande templo, né? O templo de Salomão, a sede da religião. E é muito interessante que quando ele vai ao templo, ele observa tudo o que se passa no templo. Em vida adulta, nós, ao que saibamos, Jesus nunca tinha ido ao templo. Só na infância, né? Com 13 anos, uma passagem conhecida também. Mas em vida adulta, não. Então, quando ele vai ao templo, ele observa tudo. E é muito bonito a prudência que ele tem. Ele olha e fica em silêncio. E vai embora. E vai embora pensando, e eu acredito, né? Se preparando para o que ele iria fazer no dia seguinte. Então ele vai embora no domingo, mas na segunda-feira de manhã ele volta ao templo. E quando ele volta ao templo, tem uma passagem muito famosa também, que é a expulsão dos vendilhões do templo, né? É quando ele está na sede do poder religioso, então quando ele ali dentro entra, e ali dentro, junto com autoridades que também ali circulavam, que ele não conhecia, algumas provavelmente de nome, né? Ele, os apóstolos, mas quando ele entra ali dentro, então ele começa a fazer um discurso muito forte, muito enfático. Então é a expulsão dos vendilhões do templo. Quer dizer, ele age como um verdadeiro
profeta, dos grandes profetas de Israel, né? A semelhança de Jeremias, de Amós, de Oséias, né? Ele tem uma atitude muito forte. E então ele fala frases muito pesadas, muito duras de serem ouvidas. Ele diz, por exemplo, uma das frases famosas, ele diz assim: vocês transformaram o templo num covil de ladrões. E ele está falando isso para autoridades que estavam ali observando. Então, a grande questão é que ele entra no templo e faz esta provocação. É uma provocação. Por que é uma provocação? Porque ele já sabe que o cerco vai se fechar para ele. Ele já sabe que a qualquer momento vão tentar matá-lo. Ele já sabe que toda a cilada já está sendo armada. Então, ele sabe que é preciso falar tudo o que é preciso falar naquele pouco tempo que ele tem. É preciso ir com toda a coragem, com toda a força e com toda a determinação. Então ele vai no templo e fala sobre a questão do templo, que a gente vai falar daqui a pouco com mais calma. Então isso foi a purificação do templo na segunda-feira, né? Simbolicamente na Igreja Católica e também na Igreja Ortodoxa, eles começam a celebração hoje e cada dia tem uma representação diferente, um culto diferente, uma maneira diferente de abordar essa Semana da Paixão que está se aproximando. Na terça e na quarta-feira ele fala parábolas muito famosas e algumas muito difíceis, aparentemente difíceis de serem interpretadas. E na quinta-feira já é a tentação do Getsemane, quer dizer, já é o momento em que ele está com os apóstolos e que ele sabe que vai ser naquela noite a prisão. Então é a passagem famosa em que ele diz assim, vigiai e orai. E é uma passagem muito bonita também, porque ele diz assim para os apóstolos, estou triste até a morte. Né? É um momento em que ele sabe que é chegada a hora do seu maior testemunho. E ele tinha também muita tristeza, porque a tragédia toda estava já se estabelecendo, né? Ele sabia a opção que estava sendo feita, que estava sendo escolhida, e ele sabia que ele estava no centro disso, e, portanto, ele precisava ser fiel mais do que nunca a tudo que ele pregou na Galiléia e nesses dias todos. Então, daqui da quinta-feira à noite até a sexta-feira à tarde, é a morte de Jesus. Então, quando ele diz assim, estou triste até a morte, é algo assim muito impactante, muito forte, porque é de uma dimensão que eu acho que é até difícil nós alcançarmos, né? Qual é a dimensão desta tristeza até a morte de alguém que tinha tanta compreensão da realidade daquelas pessoas que estavam ali em volta, mas também da realidade humana, né? Uma compreensão tão profunda. Então, vamos entrar... Como é que é? Para cá que eu aperto? Vamos entrar no outro tópico. Aperto para onde? Olha, não. Vamos entrar no outro tópico. Não está funcionando. É para lá, né? Não? Meu amorzinho? Ela vai lá olhar. Então, vamos pensando sobre esse assunto, né? Bota mais. Então, foi muito rápido. Aqui, tá bom. O porquê da crucificação. Foram 4 os motivos básicos da crucificação de Jesus. É importante a gente ver esses 4 motivos, porque esses motivos nos remetem muito à vida dele. Ele foi considerado um herege, ele foi considerado um falso profeta, ele foi considerado um blasfemador e ele foi considerado um agitador. E vejam bem, esses 4 motivos, de fato, ele, segundo a lógica da época, segundo a mentalidade religiosa da época, sobretudo um certo tipo de mentalidade das autoridades da época, de fato ele agiu e o que ele fez era enquadrável como heresia, ou como um falso profetismo, ou como uma blasfêmia, ou como uma agitação, como um agitador político nesse caso. Então, de fato, essas 4 acusações de Jesus são acusações que fazem nexo e sentido com o que ele fez em vida. Isso é muito importante, porque, vejam,
É claro que ele sabia que as atitudes que ele estava tomando iriam enquadrá-lo como um herege, como um falso profeta, como um blasfemador, como um agitador. Mas aí a gente também vê a grandeza da capacidade dele. Ele não está preocupado com como vou enquadrá-lo, como vou entendê-lo, ele não está preocupado, não é, no efeito daquilo. A preocupação imediata dele, e não só imediata, né, mais ampla, ainda que me considerem um herege, ainda que me considerem um falso profeta, um blasfemador e um agitador, é preciso falar essas coisas. É preciso esclarecer certos pontos. É preciso viver certas coisas e testemunhar certas coisas, ainda que não possam compreender exatamente quais são essas coisas. Então, agora está funcionando aí. Ó. Herege. O que é um herege? Herege é uma pessoa que transgride a lei de sábado. O sábado era o dia sagrado para os judeus, era o dia do descanso, era o único povo que tinha o dia do descanso, era o dia da representação da criação de Deus em 6 dias e no 7º descanso, né? Desde Abraão já tinha esse conceito e depois com Moisés ficou muito forte. Então, o sábado, desrespeitar o sábado, vocês sabem, porque conhecem muitas dessas passagens, era algo assim muito perigoso. E Jesus, algumas vezes, não todas, questionou essa obediência irrestrita à lei, ao sábado. Ele questionou como se dissesse assim, ora, aliás, como se dissesse não, ele disse, né? Em algumas passagens ele disse assim, vocês estão priorizando a lei em vez de priorizar a pessoa humana. Quer dizer, vocês estão priorizando o padrão cultural, ou o padrão religioso, ou o padrão estabelecido, em vez de fazer o que é preciso ser feito. Então, no sábado não se podia curar. E Jesus curava quando era necessário. No sábado não se podia falar certas coisas dentro da sinagoga. E Jesus falava certas coisas dentro da sinagoga. No sábado não era possível, não era permitido, não era aceitável que se viajasse, que se trabalhasse. E Jesus viajava e trabalhava no sábado. Quer dizer, ele sabe que ele está tocando num ponto perigoso, num ponto delicado. Mas ele está querendo quebrar o quê? Quebrar um conceito pelo conceito. Quer dizer, então eu obedeço por obedecer. Ou, pior do que isso, né? Eu obedeço simplesmente para me salvar espiritualmente. Em vez de eu obedecer por um motivo de compreensão da coisa em si, ou não obedecer, quando for necessário desobedecer. Então ele questionou isso. Foi o primeiro motivo que já causou estranheza, né? O segundo motivo que causou estranheza, especialmente entre os fariseus, é que ele não exigia renúncia pela renúncia. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele fala, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Quer dizer, ele não acreditava, como João Batista, o primo dele, acreditava, que é pela renúncia que você alcança a salvação, vamos assim dizer, né? Ele acreditava que há um conceito maior do que a renúncia, como ele chama, né? Ele diz assim, o amor cobre a multidão dos pecados, né? Quer dizer, a renúncia aqui nesse sentido é o sacrifício pelo sacrifício, né? É a pessoa apenas obedecer uma regra. Então eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me chicotear, ou eu tenho que, vamos dizer, obedecer certos preceitos, não a fazer certas coisas, porque eu tenho interesse nisso. Meu interesse é a salvação espiritual. Ele não gostava disso. Ele gostava era da misericórdia, do amor, da compreensão. Na verdade, o que ele falava era, o que ele gostava, o que ele pregava, o que ele ensinava era a libertação. Porque enquanto a pessoa também está presa a uma coisa, né? Quer dizer, eu só vou me salvar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu cumprir uma tal lei ou ou um tal sacrifício. Não, ele entendia de outra maneira. Ele entendia que cada um é um, cada um tem um caminho, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, cada um vai ter uma demanda espiritual diferente. Não diferencia o profano do sagrado. Isso também era uma coisa terrível para
para os fariseus, sobretudo alguns do século I, né? Quer dizer, por que significa isso? O profano do sagrado. Quer dizer, ele, por exemplo, tinha uma atitude muito, vamos chamar assim essa palavra, irreverente com relação ao sagrado. Quer dizer, ele estava dentro de uma sinagoga. Numa sinagoga existem comportamentos que você tem que ter, né? Maneira de falar, maneira de andar, maneira de agir, maneira de olhar, maneiras padrões. Ele não fazia essas maneiras padrões. Ele passava por cima disso, porque ele estava preocupado com o que era necessário fazer. Ele estava preocupado com o doente, ele estava preocupado com a pessoa que tinha uma doença, o leproso ali, que existia naquela sinagoga. Ele estava preocupado com a mulher oprimida, ele estava preocupado com a criança que não tinha oportunidade nenhuma naquela sociedade, era explorada também pelos pais e pela sociedade toda. Ele estava preocupado, como ele diz para os fariseus, né? Que os fariseus impunham um fardo muito pesado nos ombros das pessoas e eles mesmos não ajudavam ninguém a carregar aquele fardo. Ele estava preocupado com isso, ele estava preocupado que às vezes a gente transforma, infelizmente, né, a religião numa opressão e não numa libertação. Então ele não diferencia o profano do sagrado. Para ele, todo lugar é sagrado. Para ele, estar na casa de um publicano, e os publicanos eram detestados na sociedade da época, aquilo podia ser um ambiente sagrado. O sagrado não é na sinagoga ou no grande templo de Salomão. O sagrado é o como você sente, o como você vive aquele momento. Então não existe lugar proibido para se entrar, não existe pessoa proibida com quem conversar, não existe nada disso, porque tudo vai ser perdição ou salvação dependendo de como você sente a coisa, de como você lida com as pessoas, de como você se relaciona com elas. Então, essa divisão, isso é sagrado, isso é espiritual, isso não é espiritual, isso não é sagrado, ele também questionava. Outro ponto, participava das festas. Há muitas passagens em que Jesus participa de almoços, que Jesus participa de banquetes, que Jesus está na casa dos chamados pecadores, né? Dos chamados moralmente fracassados, eram como eles chamavam na época, pecadores ou moralmente fracassados. E ele convivia com essa gente que era, na visão popular e também das autoridades religiosas, era gentinha. Né? Era uma gente assim com quem um homem respeitoso, um profeta respeitoso, não poderia conviver. Ora, que história é essa? Ele é profeta e é amigo de ladrão, é amigo de prostituta, fica viajando com essa gente de um lado para outro, de uma cidade para outra, fica dizendo que os fariseus que são errados, que às vezes um herege vale mais do que um religioso certinho, né? Fica dizendo que às vezes, né, o herege é um modelo melhor do que o modelo de um religioso. Ele diz isso na parábola do samaritano, né? Ele diz isso. Olha, o samaritano, que era o herege, considerado herege, ele foi maior do que o sacerdote, do que o levita. Quer dizer, como assim? Né? O que ele está querendo, invertendo essas coisas todas, né? É um perigo para as famílias, né? Então as famílias tinham até medo, né, dos seus filhos seguirem Jesus, porque pensavam, ou ele é um louco, ou ele está destruindo a nossa sociedade toda, porque ele é um profeta, ou se diz um profeta, ou prega como um profeta, quer dizer, como um emissário de Deus, vamos assim chamar, e ele participa de almoços na casa do publicano, por exemplo, Mateus, como é o capítulo 9 do Evangelho de Mateus narrado. Como isso pode? Qual é a coerência desse homem? Então, havia pessoas que olhavam para isso tudo e diziam, nossa, que libertação! Mas havia pessoas que olhavam para isso tudo e diziam, ele está destruindo os nossos valores, a nossa sociedade, ele está desrespeitando a nossa família, a nossa religião. Calma que ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muitas mais questões que dificultam também. Outro ponto.
não valoriza a penitência. Esse parece, já foi citado por mim, né? Não exige a renúncia pela renúncia e não valoriza a penitência. Porque os fariseus tinham o hábito de cumprirem penitências voluntárias e algumas obrigatórias. Isso é interessante. As penitências obrigatórias, Jesus não questionou elas diretamente, mas as penitências voluntárias ele questionou. Então ele, por exemplo, não se podia fazer uma série de procedimentos no dia de sábado, como eu já citei, e ele deixava que os apóstolos dele fizessem esse procedimento. Outro ponto. Eu, porém, vos digo. Isso é do Sermão da Montanha, né? Em verdade vos digo. Olha, isso aqui é gravíssimo, hein? É gravíssimo porque quando no Sermão da Montanha ele diz assim, ouvistes o que foi dito. Aí ele cita uma frase, na maioria das vezes, né, mosaica, né? Ouvistes o que foi dito, do Torá. Eu, porém, vos digo. Ora, como é isso? Então, ele pegou Moisés e disse assim, eu, porém, vos digo. Como é que pode, né? Está desdizendo Moisés? Está fazendo o que com Moisés? Ou então diz, em verdade eu vos digo. Então, o resto não era verdade? Né? O que Moisés ensinou, o que os profetas ensinou não era verdade? Bom, então isso foi motivo para ele ser considerado herege. Agora, por que ele foi considerado, vamos pular essa parte, por que ele foi considerado falso profeta? Como eu disse, a destruição do templo e a relativização do culto. Tem essa passagem muito famosa que vocês conhecem, que ele diz assim, é no Sermão da Montanha, né? Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali adiante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Quer dizer, vejam, ele está dizendo, mais importante do que fazer a oferta no altar, mais importante do que realizar o culto é o quê? É reconciliar-te com o teu irmão. Quer dizer, mais importante do que praticar a religião na sua formalidade é viver o que é preciso ser vivido. É ser fiel ao que a religião ensina, aos preceitos autênticos. É mais importante do que tudo. Quando ele falou isso, os opositores de plantão falaram, ora, então ele está dizendo que não é importante ir ao templo? Ele está dizendo que não é importante buscar a salvação dentro do templo? Ele está dizendo que não é importante obedecer às orientações do templo? Ele está dizendo que mais importante é reconciliar-se com o seu irmão. Quer dizer, mais importante é o conteúdo moral e não a formalidade. Isso também dá uma confusão enorme, né? E o que é o templo para Jesus? Isso é muito importante. Olha só, para Jesus, o templo, isso aqui foi vivido pelos primeiros cristãos, né? Para Jesus, o templo, o grande templo religioso, é sempre um lugar provisório, quer dizer, a gente não deve lutar pela religião por causa da religião, porque tudo muda, né? Tudo se transforma, os templos desaparecem, os séculos passam. Toda religião e todo templo é provisório, desaparece. O que não pode desaparecer é o que é preciso ser feito. Todo templo tem que ser um templo servidor e não um templo para ser servido. Isso também é muito importante. Quer dizer, como era na época? Todo mundo ia ao templo, né? Ia servir ao templo, ia obedecer o templo, ia fazer oferendas ao templo. E Jesus diz, não, está errado. O templo é que tem que acolher as pessoas, o templo é que tem que acolher os doentes, o templo é que tem que ajudar os chamados moralmente fracassados, o templo é que tem que, vamos assim dizer, a religião institucionalizada, ela é que tem que abraçar as pessoas. Mas aqui era o contrário, né? Aqui, como a gente até lê no livro Paulo Estevão, por exemplo, havia um afastamento muito grande, né? Os chamados moralmente fracassados não tinham vez de entrar no templo, era proibido, porque eram considerados sujos, eram considerados imundos, eram considerados indignos. Então o templo era um lugar só daqueles que se consideravam salvos. Aí Jesus vem e diz, olha, não,
O templo, na verdade, é um lugar para servir as pessoas. E é o que vai acontecer depois naquela primeira igreja de Jerusalém, né? O templo, interessante também, os primeiros cristãos, isso aqui são os primeiros cristãos, eles achavam que o templo é um lugar culpado. Quer dizer, o que é culpado? Eles achavam que o templo, que é a instituição religiosa, isso é uma coisa muito bonita, ela é uma instituição feita de pessoas frágeis, de pessoas problemáticas, de pessoas difíceis, de pessoas, vamos assim dizer, entenderam, né? Que o templo era um lugar de pessoas difíceis. Então, o templo só podia viver do perdão. A instituição, ela não podia excluir ninguém. A instituição religiosa, ela não podia dizer assim, você que não é tão bom, você que não está tão salvo, você que todo mundo diz que vai atrapalhar, você e você estão expulsos do templo, não podem entrar no templo. Ele pensava o contrário. Ele dizia, né? Não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Quer dizer, esses é que tem que estar no templo. Esses é que tem que constituir o templo. Esses é que tem que constituir, vamos assim dizer, a instituição espiritual na terra. E não o contrário. O templo não é o lugar das pessoas salvas. O templo é o lugar das pessoas que estão buscando médico, que estão buscando se salvar, quer dizer, no sentido que estão buscando compreender a sua vida, estão buscando uma outra dimensão espiritual, estão buscando outro sentido para a sua vida. O templo não é o lugar dos escolhidos também. E o templo, ele dizia, quer dizer, os primeiros cristãos diziam, tem que ser um lugar decidido. Quer dizer, o templo tem que ter uma postura, tem que ter uma decisão. Como Jesus disse, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Né? A instituição, ela tem uma postura para zelar. Ela tem, vamos assim dizer, um princípio do qual ela não pode abrir mão, o princípio espiritual. Então ela tem que ser muito decidida nessa posição, nessa atitude. E isso tudo é o que não acontecia, segundo ele, Jesus, com o grande templo de Jerusalém, né? Porque o templo não se considerava provisório, se considerava um templo eterno. Para sempre aquele templo iria existir. Para sempre aquele seria o único e grande templo da terra. Menos de 50 anos depois da morte de Jesus, o templo foi destruído. Para sempre, o templo considerava ser um lugar dos escolhidos. Para sempre o templo considerava ser um lugar dos mais salvos, ou dos chamados, eles se chamavam também perfeitos, e não de pessoas culpadas, de pessoas com problemas, com dificuldades. Então ele questionou o templo, e quando ele questionou o templo, eles disseram assim, olha, esse homem é falso profeta, porque ele está falando tudo diferente de como tem que ser, na nossa mentalidade, eles pensavam. E também foi ainda blasfemador, segundo a lógica da época. Olha lá. Blasfemador, sobretudo, com os chamados náufragos morais. Que nome, né? Elementos de duvidosa moralidade pública e religiosidade, que qualquer pessoa que se preze manteria distância. Quem são esses elementos? São vários. Mateus, que é o evangelista, é um dos primeiros elementos que eram considerados perdidos. Porque ele, vocês sabem, ele era publicano. Publicano eram os cobradores de impostos. E cobradores de impostos que traíam o povo, porque eles eram judeus, mas recolhiam imposto para o povo opressor, para os romanos. Então, quando Jesus chama esse homem, um tipo desse, vai vendo, um tipo desse, para ser um dos 12, os outros olham e dizem assim, isso aí realmente não está certo. Porque que profeta vai escolher Mateus, né, que era considerado um belo de um corrupto, que profeta vai escolher Mateus para ser um dos 12 apóstolos? Não pode ser bom da cabeça esse profeta. Que profeta vai acolher uma mulher adúltera e dizer para os homens que estavam em volta dela aquela famosa frase, né?
atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Que profeta é esse que, em vez de estar do lado do certo, eles pensavam, que eram os homens, né? Ele estava do lado da mulher que ia ser apedrejada. Mas a lei não mandava ela ser apedrejada, mas ela não fez errado, mas ela não era condenável. Então como é que esse profeta fica do lado dela e não dos que têm razão? E não dos certos, e não dos corretos, e não dos bons religiosos? Que profeta é esse, né? Que vai se hospedar na casa de Zaqueu? Zaqueu era ainda o caso pior do que o de Mateus. Porque Zaqueu, ele não era só publicano, ele era o chefe dos publicanos. Quer dizer, era mais perdido ainda. Os judeus, de um modo geral, tinham horror aos publicanos. Achavam que era a pior espécie que existia na terra. Como pode o profeta ir na casa dessa gente? Que eles não chamavam gente, falavam nomes piores, né? Dessa gentinha, como pode? E vai lá e ainda diz assim. É a passagem de Mateus, né? Zaqueu, aliás, hoje devo hospedar-me em tua casa, né? A passagem é muito bonita, né? Acho que é no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Zaqueu e os publicanos. Então, como pode esse homem dizer assim ao final da passagem? Depois que Zaqueu, então, se converte, ele diz assim, Jesus diz, a salvação entrou nesta casa, pois ele é um filho de Abraão. Quer dizer, como pode Jesus dizer assim, que a salvação entrou na casa de um publicano, chefe dos publicanos, que era filho de Abraão, mas ele não era um filho de Abraão? Os opositores pensavam, porque ele não respeita a religião, ele não respeita os padrões, ele não... Mas ele teve uma conversão. Dentro do judaísmo do século I, era muito difícil esse tipo de gente conseguir um espaço para alcançar uma conversão. Não havia chance, não havia oportunidade, não havia vez para um homem como Zaqueu, por exemplo, se arrepender do seu passado, da sua história, assumir os seus equívocos. Ele era considerado a priori perdido, né? A priori não vai ter possibilidade de salvação para esse homem. Então Jesus vai na casa de Mateus, vai com a mulher adúltera, vai na casa de Zaqueu. Quer dizer, ele está convivendo com o que eles chamavam as más companhias, porque, na verdade, por que ele também está convivendo com essas más companhias? Ah, ainda tem mais companhia aqui para falar. Por quê? Por que ele está convivendo com as más companhias? Porque, no fundo, ele está se indagando assim, quer ver? Os piedosos e os santos são tão piedosos assim? Né? Não são presunçosos a maioria dos religiosos? Sabem eles o que é viver do perdão? Consequência. A culpa dos inocentes e a inocência dos culpados. Quer dizer, os considerados pela sociedade, os inocentes, quer dizer, as autoridades, os bons religiosos, ele olha e diz assim, será que eles são tão bons assim? Será? E os que são considerados culpados, ele olha e diz assim, mas será que nessa pessoa não existe algo muito maior do que ter sido um ladrão, ter sido um assassino, ter sido um explorador do povo? Será que essa pessoa é só isso? Então isso é interessante porque, no fundo, ele tem uma visão muito humana para todos. Para o que é considerado santo, ele olha e dá a entender, mas é tão santo assim? E para o que é considerado perdido, ele olha e diz assim, mas será que é tão perdido assim? Quer dizer, ele não é um homem de extremos nesse sentido. Ele consegue ver muito além do que aquela pessoa simplesmente projeta com o seu título, ou com a sua função, ou com a sua posição. Quer dizer, ele olha o ladrão e ele diz assim, muito bem, ele é um ladrão, mas ele não é só um ladrão. Muito bem, ele matou, mas ele não é só um assassino, ele é mais do que um assassino, né? Ele é mais complexo do que simplesmente isso. Então, esses náufragos morais, quando ele olha para eles e quando ele se aproxima deles, ele está tendo uma relação muito humana, de muita compreensão, de muito entendimento, porque ele não fazia julgamentos simplesmente
por aquilo que a gente conseguia depreender das pessoas, né? Por aquilo que a gente conseguia classificar. Ele entendia que a alma humana, a alma do ser humano, ela é muito mais complexa do que simplesmente ser isso ou ser aquilo. Ser santo ou ser considerado um perdido. Então, na parábola do filho pródigo, ele dá um exemplo muito claro disso, né? Ele diz assim, olha, cuidado com o julgamento, porque o garoto, o rapaz que foi inconsequente, que foi gastou o dinheiro, como está narrado no Evangelho de Lucas, gastou o dinheiro com as prostitutas, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é a terceira parábola da misericórdia, a parábola do filho pródigo. Quer dizer, será mesmo que esse rapaz é tão perdido assim? Será mesmo que esse rapaz não tem nenhuma chance? Então a parábola vocês conhecem. O rapaz vai, chega no fundo do poço e volta. E volta para casa e se arrepende. E aí a segunda parte da parábola, Jesus também, ao narrar a história, porque a parábola é uma história, ela não aconteceu. Ao narrar a parábola, ele também diz assim, dá a entender assim, mas será que o bom filho era tão bom filho assim? Quer dizer, fica um questionamento no ar, né? Será que qual que era o bom, qual que era o ruim? Qual que era o melhor, qual que era o mais perdido, qual que era o mais salvo? É difícil de, na parábola, a gente dizer é esse, aquele, porque ele entende as coisas de uma maneira mais complexa. A parábola do salário ou do trabalhador da última hora também é famosa, né? É uma parábola muito boa que Jesus narra o trabalhador que foi chamado. Muitos de vocês também conhecem essa parábola, né? Um grupo de trabalhadores foi chamado para atuar na primeira hora do dia. Então eles foram. Depois, na terceira hora e alguns não foram, alguns fizeram vista grossa, né? Não quiseram ir trabalhar. Depois ele vai lá, o Senhor, e chama os trabalhadores na terceira hora. Alguns vão e outros não vão. Depois, na sexta hora, a mesma coisa. Alguns vão, outros não vão. Na nona hora. Na 1/10 hora, quer dizer, faltando 1 hora para acabar o dia, ele vai lá e vem um. Aí o pessoal resolve vir. Os que sobravam. Vieram. Então, trabalharam. E na hora do pagamento, o Senhor, que representa Deus, em todas as parábolas, o Senhor representa Deus. Então, o Senhor paga a mesma moeda para todos, né? Aí as pessoas pensam assim, mas como pode? O Senhor foi injusto. Porque teve um que trabalhou 12 horas, né? Teve um que trabalhou 1 hora. Aí a pessoa fica achando que Jesus fala isso, né? Pensando em leis trabalhistas. Mas não é leis trabalhistas isso, né? É outra coisa. Até porque não tinha leis trabalhistas, né? É outra coisa. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, o que trabalhou 12 e o que trabalhou 1 são diferentes? São. Claro, um trabalhou 1, outro trabalhou 12. Agora, quem paga o salário? Deus, né? Que é o Senhor. E Deus faz distinção entre o que trabalhou 1 e o que trabalhou 12? Não. Quem faz distinção são as pessoas, que se acham mais porque trabalharam 12 e acham que quem trabalhou 1 é menos. Aí também Jesus está dando a entender assim, será que o que trabalhou 12 mesmo? De verdade? Será que o que trabalhou 1 foi tão assim, relapso? Não dá para saber. Né? Não é possível fazer essa classificação de hierarquias de superioridade entre as pessoas. Então, quando o apóstolo disse assim para o Senhor, a mãe do apóstolo, né? Senhor, bota um filho meu à tua direita e um filho outro meu à tua esquerda. Era João e Tiago, né? Então, Jesus repreende a mãe, porque ele diz, não há privilégios. Ser apóstolo ou ser seguidor não garante nada. Porque o que garante é a pessoa. É como ela vai viver, é como ela vai agir. Então, estar na igreja, estar na religião, estar no templo, nada disso garante. O que garante é você. Porque você pode não estar e também estar garantido, vamos assim dizer, né? Então, o trabalhador da última hora é isso. O que trabalhou 1 e o que trabalhou 12, sim, são diferentes aos olhos do mundo. Mas há diferença entre as pessoas aos olhos de Deus? Deus, acaso dar mais bênçãos
para quem trabalhou 12 e menos bênção para quem trabalhou uma? Então por que nós, se Deus é equânime, se Ele é igual a todos, não importa quem seja, e que tipo seja, e que nível seja, e que origem tenha, e que pessoa fosse, se Deus age dessa maneira, por que nós nos separamos em hierarquias? Por que nós nos dividimos? Por que nós nos arvoramos em dizer quem é mais e quem é menos? Então, isso é a parábola do trabalhador da última hora. E termina com essa frase muito famosa e fortíssima quando ele diz: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Quer dizer, olha que abuso. Os publicanos e as prostitutas poderiam chegar no reino de Deus mais cedo do que os religiosos bonzinhos e de plantão. Então vocês estão vendo que é uma pessoa perigosa essa, né? É uma pessoa que está falando essas coisas e que isso assusta os outros, porque realmente fica um questionamento. Que tipo de moral é essa desse homem que está invertendo tudo e que está sendo a favor de uma gente que é considerada indigna, que são os chamados moralmente fracassados, os náufragos morais. Ora, perfeito tudo isso que Jesus fez, vocês vejam que não é pouca coisa, faz com que ele seja considerado um blasfemador. Ele está falando contra, segundo a mentalidade da época, contra a moral, contra o respeito, contra a boa família, né? O porquê da crucificação. Quarto ponto. Agitador. Ainda tem um quarto ponto, né? Jesus, isso é um grande teólogo que escreve, Hans Kühn. Jesus não é doce e manso dentro de um romantismo requentado. Não é diplomata e prudente. É decidido, inflexível em suas ideias, combatente e polêmico. Veio trazer fogo sobre a terra. Não teme os que matam o corpo. É iminente o tempo da espada. E também não quis antecipar o reino. Quer dizer, nunca ele deixou de fazer o que era preciso fazer por causa dos outros. Por causa dos perigos que envolviam. Ele nunca se colocou na postura de se proteger. Daí que também depois na Igreja Católica, lá no século II, III, eles começam a dizer assim, ele veio nos salvar, né? Quer dizer, ele não é veio nos salvar. Tem uma expressão que eles dizem muito, ele redimiu nossos pecados, né? Que é nesse sentido que eles, que na cristandade primeira se pensava, né? Quer dizer, ele é tão forte que ele veio e expôs todos os problemas, sem medo das consequências disso. Então no Evangelho de Lucas diz assim, ele respondeu, ide dizer a essa raposa. Isso é muito importante também. Então, ele sabe que Herodes Antipas, né, está perseguindo ele, quer matá-lo. Então, vêm umas autoridades, e que até são a favor de Jesus, é um grupo de fariseus que era a favor de Jesus, vêm essas autoridades e dizem assim, Senhor, eles querem te matar. Fuja! Fuja da cidade. E ele, então, resolve não fugir. Ele diz assim, ide dizer a essa raposa. Quer dizer, ele responde para aquelas pessoas assim, Herodes é uma raposa. Quer dizer, ele não era um diplomata. Ele não fugia de dizer o que era preciso ser dito. Na lata, como se diria hoje, né? Ele fala mesmo, é preciso dizer, ele diz. Porque uma coisa mais importante do que todas, não digo que é mais importante do que todas, mas muito importante, é que ele não negligenciava com a verdade. Jamais. O que era preciso ser trazido à tona, era para ser trazido à tona. O que era preciso falar, ele falava. O que era preciso nomear, ele nomeava. Então, às vezes, é interessante, porque às vezes a gente tem muito conflito, né? Como eu devo agir quando eu vejo um erro, né, acontecendo? Quer dizer, qual é a postura do cristão diante de um erro? Ele deve ficar calado?
Ele deve fingir que não vê, para não trazer discórdia? Como agir, né? Então é muito complexo essa discussão. Por quê? Porque Jesus, em alguns momentos, resolveu falar. Em outros momentos, resolveu ficar calado. Porque também não falou tudo o que ele viu e tudo o que ele criticou. Ele tinha uma noção com muita clareza do que era preciso denunciar e do que era preciso calar-se. Conclusão das acusações contra Jesus. Jesus foi um defensor das pessoas e de Deus como sendo amor. Quer dizer, quando ele se colocava nessa postura de proteger as pessoas, ele então estava correndo todos os riscos que nós já falamos, mas estava também falando assim: Deus está sempre a favor das pessoas. Deus sempre quer proteger as pessoas. Deus existe, né, sempre em aliança com o ser humano, e não em oposição ao ser humano. Portanto, se Deus age dessa maneira, por que nós não agimos dessa maneira? Por que nós não vamos proteger as pessoas? Por que nós não vamos defender o direito delas? Por que nós não vamos dizer assim: ei, todos podem ser salvos? Por que nós não vamos dizer: não há hierarquia entre nós? Por quê? Exige uma decisão definitiva, não para um determinado título, dogma ou lei, mas para a sua alvissareira mensagem. Porém, com isso questionou-se sobre ele. Era um herege? Era um falso profeta? Era um blasfemador? Era um sedutor do povo? Com pouco respaldo, encontrou agressões mortais. Nele se dividem os espíritos. Um doutor da lei, porque ele conhecia muito as escrituras, completamente, sabia falar completamente sobre as escrituras, daí que pensavam: um doutor da lei que contraria Moisés não é um herege? Um profeta que não segue Moisés não é um falso profeta? Não é um herege, demagogo, desordeiro ou sedutor de massas, perigoso para a hierarquia, para a autoridade? Onde isso tudo ia dar? Como é que se podia viver acreditando que entre as pessoas não há diferença? Acreditando que devemos amar os inimigos? Acreditando que o amor era a maior, vamos assim dizer, manifestação de Deus? Um mundo acreditando nisso é lindo. Mas e as autoridades ficam como nisso? Ficam sem lugar, né? Os poderosos, os manda-chuvas, os que se acham superiores, os que se acham melhores. Como é que fica? Então eles não são melhores? Então eles são mais um? São iguais? Então ele vai na ferida. Ele não teme. A controvérsia, em última análise, gira em torno de Deus. Jesus não se reporta a nenhum novo Deus, mas ao Deus de Israel, entendido de maneira nova, a saber, como Pai dos perdidos, a quem ele muito pessoalmente chama o seu Pai. Quer dizer, quando ele fala que Deus não é o Deus dos opressores, não é o Deus do exército, não é o Deus das autoridades do templo, mas Deus é o Deus da parábola que nós falamos do trabalhador da última hora, do que trabalha 1 e 12 horas. Ele é o Deus de todos, inclusive dos chamados moralmente fracassados. As autoridades não gostam. Porque Deus é esse, né? A favor dessa gente que é perdida. A quem ele chama muito pessoalmente seu pai, né? A palavra aramaica Abba, né? Que ele chama Deus de sendo o pai. E ele chama de uma maneira muito peculiar, né? A parábola é a oração do Pai Nosso, né? Deus, ele diz que a maneira de nós nos relacionarmos com Deus deve ser como uma criança se relaciona com seu pai ou com a sua mãe, né? No sentido de você tem que se colocar nas mãos de Deus. Você tem que assumir a sua fraqueza. Você tem que assumir a sua falta de proteção. Você tem que saber que você não é o pai ou a mãe da história, né? Você é o filho e ele é o pai da história.
Ele é quem está no comando. Ele é quem entende o que está acontecendo. Ele é quem vai te proteger. Agora, o pai vai proteger os moralmente fracassados? O fim violento de Jesus estava na lógica desse seu posicionamento perante Deus e o homem. Quer dizer, quando ele então fala de um Deus dos moralmente fracassados, e quando ele fala que não devemos julgar uns aos outros, ele está, vamos assim dizer, atingindo um comportamento muito comum de todos, que era o contrário disso. Era dizer, o meu Deus, que é o Deus, o meu Deus é o Deus do meu grupo, é o Deus das minhas pessoas, é o Deus, né, da minha patota, vamos assim chamar, né? Como o meu Deus não é o Deus de todo mundo. O meu Deus é especial, porque eu sou especial. As pessoas raciocinavam dessa maneira, porque eu sou escolhido, porque eu sou o superior, porque eu obedeço Moisés. Agora, vem um outro aí, destrambelhado, que não obedece Moisés. Não é nada disso. Ainda é estrangeiro, como era a parábola do samaritano, né? Aí ele diz que esse é um exemplo para o nosso povo? Bom, Jesus não buscou a morte. A morte de Jesus foi um crime. E a morte de Jesus foi provocada. Isso é muito importante. Ele fez tudo isso que a gente está vendo, não por amor a um sacrifício, mas ele fez ao contrário. Ele fez tudo isso porque era preciso fazer tudo isso e deixar as coisas claras, explícitas e expostas, seja qual fosse a consequência. Daí a gente vê a grandeza também moral, a firmeza, a capacidade desse espírito de não estar pensando em si, na sua autopreservação, mas estar pensando em algo muito maior do que ele mesmo. Estar pensando na vida, em como Deus age conosco. Era essa a mentalidade. Então, ele não buscou a morte. Isso é muito importante de estabelecer. A morte de Jesus foi um crime, como a gente vai ver daqui a pouco. A morte de Jesus foi provocada. Quer dizer, ele não correu atrás da morte, porque tem uns filmes que mostram isso, né? Um Jesus apaixonado pela cruz. Até há muitas mentalidades e teologias que pensam isso, né? Como se ele tivesse procurado aquele momento da crucificação. Não! Aquele momento da crucificação foi uma resposta das autoridades dizendo assim, isso aí que o Senhor nos falou, nós não queremos. E como que nós vamos eliminar isso? Através de um crime, eliminando esse homem. Daí que uma autoridade do templo diz assim, nós temos uma lei, e essa lei manda que o matemos. Por quê? Eles pensam, é preciso acabar logo com essa história. Porque qual vai ser a consequência disso tudo? Onde é que vai dar? A condenação judaica e a condenação romana. Jesus foi condenado de duas maneiras. A gente vai falar isso no segundo tempo com mais calma. Sua violenta paixão foi reação dos guardas da lei, do direito e da moral à sua ação não violenta. A morte na cruz torna-se consumação de uma maldição. Porque o que significa isso? Já digo. Jesus torna-se o representante dos violadores da lei e dos pecadores. Ele morre na concepção dos opositores, abandonado por Deus e pelos homens. É isso que significa. A morte na cruz torna-se a consumação da maldição. Para os judeus do século I, a pessoa que morria na cruz era a pior condenação que existia. Era pior por vários motivos. Primeiro, era a pior condenação porque era a condenação fisicamente mais torturante de todas. Né? Era como se fosse assim, a técnica de tortura mais desenvolvida criada pelo Império Romano. Então, a ideia de matar Jesus por essa técnica é para mostrar assim, olha, quem se engraçar para essas ideias aqui, é isso que acontece. Primeiro ponto. Mas não apenas. Um judeu, quando era
crucificado, e acontecia com frequência, né, na Palestina, os próprios judeus entendiam assim: ser crucificado é ser amaldiçoado por Deus. Porque era uma pena tão terrível que eles diziam: só uma pessoa amaldiçoada pode morrer desta maneira. Então, vejam só que coisa, esse homem, ele morre não só por uma tortura terrível, mas todos ao redor dele, quando veem na cruz, pensam: ele é um amaldiçoado, não um abençoado. Ele, aos olhos do mundo daquela época, ele é um amaldiçoado. E é uma mensagem que eles querem passar. Não vale a pena seguir este homem. Agora, o que não se esperava e o que não se contava é como esse homem ia viver esse momento. Como esse homem ia pegar essa maldição e transformar essa maldição numa grande libertação. Como que esse homem, preso na cruz, na maior tortura do Oriente Médio e do Império Romano, como ele ia, ao final da crucificação, mostrar muito claramente assim: olha, eu estou preso na cruz, mas quem decide o que eu sinto não são vocês, sou eu. Como, né? Então é tão surpreendente, é tão chocante, como que esse homem, nesse momento, com toda essa perseguição que ele vai sofrer, com todo esse descrédito que ele vai sofrer, com o abandono dos próprios apóstolos, como esse homem continua até o final dizendo assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, como ele, que aos olhos da mentalidade judaica foi um amaldiçoado, como ele tem a audácia de ainda assim dizer assim: meu Deus, né? Em tuas mãos, quer dizer, em tuas únicas mãos. Quer dizer, apenas Deus é autoridade sobre ele. Mesmo passando por tudo aquilo, os apóstolos olhavam e pensavam também: será que foi uma maldição que caiu sobre ele? E esse homem diz: em tuas mãos, meu Deus, entrego o meu espírito. Né? E um pouco antes, como esse homem, mesmo tendo sofrido com a consequência terrível dessas escolhas, quer dizer, de defender os moralmente fracassados, mesmo na cruz, quer dizer, que tamanha capacidade é essa de, mesmo na cruz, quando o ladrão o defende, porque foi o único que o defendeu na crucificação inteira, como pode esse homem dizer assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Então ele acredita que ele vai para o paraíso depois disso tudo? Então isso é uma coisa assim que eles ficam perplexos. Né? Como pode? Que pessoa é essa? Que capacidade humana é essa? O que está por trás dessa pessoa? E quando ele morre, começa um questionamento. Por um lado, será então que nós cometemos um grande erro? Será então que ele de fato era um mensageiro de Deus? Porque ele foi fiel a tudo que ele acreditou, com muito rigor até o fim. Como pode? Então, no segundo momento do nosso estudo, que é daqui a pouco, nós vamos ver os versículos muito importantes para nós entendermos como esse homem transformou a opressão máxima na maior libertação que nós talvez tenhamos na nossa história, né? Na história humana. Como ele conseguiu continuar obedecendo a Deus, mesmo sendo amaldiçoado na mentalidade da época, e não só, mas como, apesar de tudo isso que fizeram com ele, ele ainda ter a capacidade de dizer assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, é no nosso segundo tempo. Vamos para o lanche agora, tá bom?
5h10. Cumpri exatamente o horário prometido.